Alô, galera colorada, aquele abraço! O pior jogo do Inter na temporada 2023. O Inter que havia, no desempenho, crescido contra o São Luís e um pouquinho contra o Ipiranga, acabou regredindo. O técnico Mano Menezes colocou em campo uma formação diferente, com 3 atacantes, 2 pontas e o centroavante, com Pedro Henrique, com o Alemão, com o Wanderson. O time não se encontrou em campo, só foi se encontrar da metade em diante do segundo tempo, quando o Mano mexeu na equipe na formação inicial. Ele começou com o Mário Fernandes na direita, no lugar do Bustos. Começou com o Baralhas como primeiro volante. E claro, sacou o Maurício do time, colocando então os 3 atacantes. Não deu certo. E mesmo com as trocas, o Inter melhorou no segundo tempo, da metade para o final do segundo tempo, mas não o suficiente para ganhar do fraco time do Novo Hamburgo, que sim, vai brigar para não cair no gauchão. A partir de agora, tudo sobre Inter e Novo Hamburgo, a rodada do gauchão e a nova tabela de classificação aqui no plantão do Paulinho. Antes disso, aqui embaixo, no primeiro comentário fixado, você encontra o link da KTO. Acesse o site, vai lá, é kto.com. Entra lá, te inscreve, faz o teu primeiro depósito e usa o código promocional Paulinho para receber 20% de desconto. Uma bonificação de 20%. Depositou 50 na KTO, colocou o código Paulinho, ganha mais 10, vai ter 60 para poder se divertir, brincar com a gente. kto.com, entra lá e usa o código Paulinho. Vamos nessa então. Técnico Mano Menezes mexeu na equipe, colocou em campo, aliás, no péssimo gramado do estádio do Vale em Novo Hamburgo, o time praticamente titular. Inclusive com a formação de 3 atacantes que o torcedor do Inter esperava ver em campo, que eu esperava ver em campo. Sempre achei que, com Pedro Henrique, com o Alemão, com o Wanderson, começando as partidas, ou começando pelo menos uma partida, como foi agora, contra o Novo Hamburgo no Vale, o Inter pudesse render um pouco mais. Claro que tem o atenuante do gramado, péssimo gramado do Vale, ok. Mas mesmo assim o Inter teria e deveria ter apresentado um futebol melhor do que apresentou em campo contra o Novo Hamburgo. Só foi melhorar de rendimento quando o Mano fez 3 trocas simultâneas no segundo tempo. Sacou, como ele colocou no primeiro tempo, para começar a partida, o Mário Fernandes como lateral direito. Aí na segunda etapa, ele sacou o Rodrigo Moledo, colocou Bustos no time. Então Bustos assumiu a lateral direita, Mário Fernandes foi para a zaga. Sacou também o Depena, colocou o Johnny. Começou o time com Baralhas e Depena. Quando ele sacou o Depena, ficou Johnny e Baralhas, começando, abrindo o meio campo do Inter. Aí sacou também o Alemão, que foi muito mal no jogo alemão, e colocou o Maurício, aquela antiga formação aí, tendo Maurício e Patrick como pensadores, e Alan Patrick como pensadores, com Wanderson e Pedro Henrique mais avançados. Aí o time melhorou um pouco. Aí melhorou mais ainda quando saiu o Pedro Henrique, entrou o centroavante Luca, e depois com a saída do Wanderson e a entrada do Estevão. Mas a melhora não foi suficiente. Alan Patrick, inclusive, quase fez um golaço. Driblou meio time do Novo Hamburgo, chutou o goleiro do Neuer e acabou defendendo, a bola bateu na trave, seria um golaço, mas o jogo terminou 0-0. Uma atuação preocupante do Internacional. Vou mostrar a tabela de classificação daqui a pouco aqui. Preocupante também na tabela, porque o Grêmio já abre uma certa vantagem do Inter, que segue na segunda posição, mesmo com empate, mas a diferença que já era considerável do Inter para o 5º colocado, 4 passam para as semifinais, essa diferença está agora apenas em 1 pontinho. E o Inter tem que pensar o seguinte: agora, fevereiro e março só vai jogar o gauchão. Mas em abril começa a Copa Libertadores da América para o Inter, na fase de grupos,
e começa também para o Inter, que entra na terceira fase, a Copa do Brasil. Com esse futebol apresentado contra o Novo Hamburgo, o Inter não vai avançar na Libertadores e nem na Copa do Brasil. Nesse momento, o G4 apresenta Grêmio líder, 15 pontos, já abre 6. 2 jogos de vantagem sobre o Inter. 15 pontos tem o Grêmio, 9 tem o Internacional. Para ter uma ideia, pessoal, da vantagem do Grêmio, que nem é de 2 jogos, é de 3, vou explicar por que é de 3 jogos. Por exemplo, se o Grêmio perder os seus 2 próximos jogos, vai ficar com 15 pontos e 5 vitórias. Se o Inter vencer os seus 2 próximos jogos, vai chegar também a 15 pontos, mas vai ter 4 vitórias. Mesmo que o Grêmio perca nas 2 próximas rodadas e o Inter vença seus 2 próximos jogos, o Inter ainda vai ficar atrás do Grêmio pelo número de vitórias, 5-4. Caxias com 8 e São José com 8 fecham o G4. Dá para ver o seguinte, pessoal, Caxias, São José, Avenida e Brasil, os 4 times aqui estão empatados na pontuação com 8 pontos e 2 vitórias. Nos critérios, Caxias e São José estão no G4. Por quê? O Caxias tem saldo 2, São José, Avenida e Brasil estão empatados com 1 de saldo, mas o Zequinha marcou 4 gols, o Avenida marcou 3, o Brasil marcou 2. Então, pelo número de gols marcados, o São José é o 4º colocado. Então, embolou aqui, pessoal. O Inter já não tem aquela folga que tinha na rodada passada, em relação ao 5º colocado. 4 avançam para as semifinais. O Inter tem 9 pontos contra 8 do Avenida, que é o 5º colocado. Então, em um jogo, aí o Inter pode sair do G4. Ipiranga 7, Juventude 6, São Luís 5, Novo Hamburgo 3, o último clube fora do Z2, da zona de rebaixamento. Esportivo com 1, Aimoré com 1, estariam caindo hoje para a Série B da próxima temporada. Hoje, após a 5ª rodada, teríamos nas semifinais Grêmio contra São José, segundo jogo na Arena, Inter contra Caxias, segundo jogo no estádio Beira-Rio. Mostrei aqui, pessoal, ó, Ipiranga em 7º, Juventude em 8º. No vídeo anterior, você vai dar uma olhada ali, coloquei inclusive os lances. O Juventude foi operado, o Juventude foi assaltado em Erechim nesse domingo. A arbitragem acabou marcando 2 pênaltis inexistentes a favor do Ipiranga, que venceu a partida por 3-2. Não fossem os pênaltis, o Juventude teria vencido a partida. VAR urgente no Campeonato Gaúcho. Aliás, vai ter VAR no Grenal, tá? Eu sou contra. Em fase classificatória de pontos corridos, a fase classificatória é pontos corridos no Gaúchão. Ou tem VAR em todos os jogos, ou não tem nenhum. Não pode ter no Grenal em um jogo, não ter nos demais jogos do Gaúchão. Pode desnivelar tecnicamente. Por quê? Sem o VAR, o Juventude foi operado nesse domingo. Digamos que tem um VAR, por exemplo, e o Inter é beneficiado aqui, ó, com uma vitória no Grenal, vai a 12 pontos. E o Juventude não poderia chegar ao Inter. Então, sou a favor do VAR em todos os jogos do Gaúchão. Se não tem nos demais jogos, não pode ter no Grenal. É a minha opinião. A rodada teve, no sábado, Grêmio 3, Aimoré 0. Nesse domingo, Caxias 3, Esportivo 1, Ipiranga 3, Juventude 2, Avenida 1. São Luís 0 e 2 empates em 0-0 entre São José e Brasil, Novo Hamburgo e Internacional. A próxima rodada, que é a 6ª, acontece na 4ª e também na 5ª-feira. Quarta-feira, 7 da noite, no Vale tem Novo Hamburgo e Brasil de Pelotas. 8 da noite, em Juiz, São Luís enfrenta o Esportivo de Bento. 9h30 no Beira-Rio tem o Inter contra o Caxias. Aí na quinta-feira, 7 da noite, em Erechim jogam Ipiranga e São José. Às 7h30 no Jacone, em Caxias, tem Juventude e Grêmio. E às 9h30, fechando esta 6ª rodada, chegamos na metade do Gaúchão, em Santa Cruz jogam Avenida e Aimoré. São os jogos da 6ª rodada do Gaúchão 2023. O Inter, hein? Como se diz em Vacaria, na minha terra, desempenho do Inter crescendo como rabo de cavalo, para baixo. Já dá uma subida, uma elevada no crescimento, no desempenho. Só que nesse domingo, o desempenho do Inter contra o Noia foi preocupante no Vale. Tchau, fui, abraço.